Hoje, nós daremos continuidade ao estudo que fizemos a semana passada. Estamos ali na segunda parte, no capítulo 4. Então, vamos ver algumas coisas. Inicialmente, faremos uma rápida recapitulação das ideias que foram apresentadas, até para nos situar em termos do que continuaremos a conversar hoje. Então, nós estamos aqui na segunda parte, tratando da pluralidade das existências, das muitas vidas, das reencarnações. Tema tão importante nas nossas vidas. E esse capítulo, ele trata justamente da questão, aborda a justiça da reencarnação, mostrando-nos que essa justiça da reencarnação, ela é a própria justiça de Deus se manifestando para todos nós. Trata também dos objetivos da reencarnação, mostrando-nos que ele tende a permitir um melhoramento progressivo da humanidade. A reencarnação é a grande porta que nos faz melhorar, crescer, trabalhar, conviver para caminhar na vida para Deus. Lembrando sempre o título daquela obra do nosso querido Newton Boechat, Do Átomo ao Arcanjo. É esse o nosso caminho. Então, vamos lá. E aqui estão apresentados, né, nessa tela, não é? Nesse slide, os diversos tópicos que são abordados, e nós estamos aqui, ó, no 3, encarnação dos diferentes mundos. Hoje nós concluímos, na próxima quarta, será iniciado, então, as transmigrações progressivas, que tem muito com o que nós estamos tratando hoje, com o que nós falamos na nossa reunião da semana passada também. Muito bem, só recordando alguns pontos, não é? Um deles foi a questão 178, que tratava, né, de se os espíritos podem encarnar em um mundo relativamente inferior. Nós mostramos esse slide em que vemos aí o progresso que os mundos passam, e muito especialmente o progresso da Terra, que caminha, chegando nesta fase aí de mundo de regeneração, mas alguns espíritos podendo aí, não é, viver em mundos que são mundos inferiores à Terra em função da sua condição evolutiva e tudo mais. Na 183, nós tratamos de um ponto que ele é de grande relevância para todos nós, não é? Que é a questão da infância, e abordávamos mostrando tanto Kardec, que falava da infância, como Emmanuel em O Consolador, e fechamos as ideias ainda, trazendo o nosso querido Chico, que Gilson agora também acabou de lembrar. Nós não podemos esquecer o Chico. Nós amamos Chico Xavier, e ele nos dá essa lição para como nós devemos tratar os nossos filhos dentro do processo de orientação. Existência de Deus, primeira coisa, no primeiro dia, respeito ao amor, não é? À justiça e ao trabalho, e mostrar que o nosso filho, ele não é melhor do que o filho de qualquer outra pessoa. Princípio da igualdade. Não poderia ser outro senão o Chico para nos ser tão claro e nos dar uma lição como essa. Mas nós temos que iniciar os tópicos que estão definidos para hoje, e é o que nós faremos a partir de agora. A pergunta 184 de O Livro dos Espíritos trata da escolha do mundo a habitar. Será possível ao espírito escolher onde habitar? Você gostaria, Nara, de poder escolher onde habitar? Gostar, eu gostaria. Gostar, você gostaria? Gostaria. E você acha que você pode fazer essa escolha? Nesse momento, não, porque eu não vou merecer para ir para muito melhor do que esse, não. Quer dizer que você desejaria, mas no momento atual você... meus irmãos, olha, quem não gostaria de falar assim, eu quero, eu desejo ir para um mundo melhor.
todos nós gostaríamos de fazer um pedido como esse. E eu compartilho com a Nara. Ela não está sozinha, não. Eu também sei que a dona Lindaura também compartilha da mesma ideia. No entanto, os espíritos nos dizem que nem sempre é possível isso acontecer. Nem sempre. Eles não disseram que isso não pode. Eles falaram nem sempre. Então, daí, nós podemos já tirar uma conclusão que existem situações em que esse fato pode acontecer. Pode obter se o merecer. Olha o que acontece aí, é o merece. Tudo na justiça de Deus se dá por merecimento. E merecimento é construção. Merecimento é esforço, é trabalho que cada um realiza. A acessibilidade depende do grau evolutivo. Olha a afirmação dos espíritos. Para se acessar um mundo de melhor condição, é necessário se ter a condição evolutiva. Caso contrário, meus irmãos, pode ficar desejando, mas se não trabalhar, é impossível chegar lá. Mas vamos fazer um pouquinho mais de trabalho nessa questão. Porque os espíritos responderam a Kardec que nem sempre a questão do habitar. E deram essa margem mostrando a questão aí que é de suma importância, que é o merecimento de cada um. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Esta obra, O Céu e o Inferno. Nesta obra, Allan Kardec descreve um caso da senhora Foulon. E o caso da senhora Foulon nos traz um esclarecimento que nós devemos observar. Vejam, é para ali que vais, diziam os espíritos para ela, pois já não pertences mais à terra. E ela diz que via um mundo longe como se fosse uma estrela. E ela diz, era um mundo feliz. Olha, era um mundo feliz. E nesta obra ainda, desenvolvendo estas explicações da senhora Foulon, nós podemos ver nesta obra O Céu e o Inferno. Deixo nela, ou seja, deixo na terra, muitos entes queridos. A ela virei em espírito, incumbida como estou de uma missão junto aos meus filhinhos. Vejam, ela iria, mas ela voltaria numa condição especial de missão para atender a quem? Aos filhinhos. Então, nem sempre, mas existem situações, e ela, a senhora Foulon, havia adquirido essa condição. Ia para um mundo feliz, deixando a terra. Mas não para por aí não, meus irmãos, vamos um pouquinho mais. Ainda nesta questão 184, missionários da luz. Vocês vejam que nós só trazemos o Chico Xavier, porque nele nós encontramos tudo, meus irmãos. Se os princípios e leis estão em Kardec, as aplicações estão aí, em Francisco Cândido Xavier. E olha, missionários da luz. Vocês se recordam de Lísias? Vocês se recordam de André Luiz? E se recordam muito bem do Espírito Alexandre. E o último capítulo desta obra, Missionários da Luz, nós temos uma descrição que é emocionante, que é a despedida de Alexandre. E o Clarencio, André Luiz, assustado diante daquilo, como ele então se afastará? Aí Clarencio, não, me desculpem, Lísias, eu mostrei aí, porque é Lísias que explica para ele, é Lísias que fala, e não é Clarencio, é o Lísias. Lísias, então, descreve para ele como e por que isso acontece. Então, vejam
a Nara vai ler para a gente o que nós temos na obra, que são as palavras de Lísias esclarecendo André Luiz. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Vejam, Alexandre como outros orientadores. Tarefas que são sublimes, de sublime expressão, mas, infelizmente, e é ele, Lísias, que está falando, nós não compreendemos. Eles, imaginem nós. Será que você compreenderia, Nara? Nem. Olha, eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito para compreender essas coisas. Mas, meus irmãos, não para por aí ainda. Vejam, nós estamos em uma questão, que é a 184. Vamos ver mais alguma coisa dela. Ah, esse é outro que nós aprendemos a amar. A dona Lindaura, que está aqui, ela tem uma verdadeira paixão por ele. Ela fala com carinho, e quem de nós nunca recebeu uma bênção desse nosso querido amigo, que está vinculado à nossa casa desde os primórdios da sua fundação. E sobre este espírito, Bezerra de Menezes, vejamos a informação que nós temos. Seguindo a mesma linha da questão 184, saem da Terra? Nem sempre, mas é possível sair. E quando se sai, é na condição do merecimento. 1950, numa reunião no plano espiritual, Celina, espírito, a enviada de Maria, lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. Olha o que Bezerra de Menezes estava recebendo. Eram 50 anos após o seu desencarne, que ocorreu em 1900, no seu último mandato de presidente da Federação Espírita Brasileira. E olhem, meus irmãos, a resposta que foi dada por Bezerra de Menezes. Ele chora emocionadíssimo e ajoelha-se, agradecendo entre lágrimas a graça recebida, suplicando-lhe, por intermédio de sua enviada sublime, para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão de estima. Muda-se, sim, por merecimento. Esta é a condição. Vamos lá. A 185. A possibilidade de ser mutável o estado físico e moral das raças nos diferentes mundos. Olha que pergunta. E Kardec nos responde, nós temos os mundos, sim. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso, meus irmãos. Tudo evolui. Se nós, seres humanos, evoluímos, os mundos também evoluem. Existe uma lei que é a lei do progresso e que envolve a todos nós. O progresso é o determinismo divino para todas as criaturas e também para os mundos. E nesta obra, você vê, nós buscamos quem? Nós buscamos Chico Xavier. E isso aconteceu, o Gilson citou entrevistas, né, de 1971, Pinga Fogo também é dessa mesma época, e é desta obra que Chico Xavier faz um comentário respondendo justamente a respeito das questões de habitação, dessas características de raça, da observação, por que se consegue enxergar, por que não se consegue enxergar. As pesquisas que a ciência faz dizem que esses mundos não são habitados. Por quê? O que acontece, Chico? Responde e vejam o que ele diz. Nós podemos perfeitamente encontrar um mundo que, para nós, do ponto de vista fisiológico da matéria densa da Terra,
nós podemos encontrar um grande espaço físico. Pode ser a arena de grandes lutas evolutivas, que nós não podemos entender. A própria natureza física e moral desses espíritos faz com que os nossos olhos, os nossos equipamentos, as nossas observações não consigam perceber a vida. No entanto, Chico deixa claro, lá pode ser uma arena de grandes lutas evolutivas, porque não existe espaço, não existe local que não seja habitado. A 186, haverá mundos sem o revestimento do perispírito. Olha, nós temos lá com Kardec os espíritos explicando que o perispírito é o corpo do espírito, reveste o espírito, estabelece a relação do espírito com a matéria e acompanha o espírito no seu processo evolutivo. Todos nós temos um perispírito, temos um corpo espiritual, mas existirão mundos sem este revestimento? O que é que você acha, Nara? Eu acho que tem. Você acha que tem? Tem. A Nara acha, mas vamos ver então o que os espíritos responderam. Todas as substâncias se transformam na evolução para o alto. Isso quem fala é Emmanuel, em O Consolador. Ele está dizendo que tudo se transforma. Vamos ver isso e depois nós chegaremos em Kardec. Na questão 22 também de O Consolador, sobre a igualdade das substâncias em todos os mundos, se ela é a mesma, Emmanuel responde, o que existe no todo, existe igualmente na parte. Vejam, o que existe no todo, igualmente existe na parte. E, na obra A Gênese, Allan Kardec, então, é cirúrgico na resposta. Ele vai e bate o martelo. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Olha, o envoltório é tão etéreo que para nós ainda é como se não existisse. Mas ele é um envoltório. Só que nós não conseguimos entender ainda, porque tamanha é a sutileza da etericidade desse elemento. E aí ele ainda completa. Olha só o que nos diz ainda Allan Kardec, no capítulo 14 de A Gênese. De realmente espiritual, só a alma, ou princípio inteligente. Meus irmãos, aí tem algo colocado que nós vamos ter que caminhar para entender um pouco mais. Nós vemos que o perispírito se torna etéreo, mas ele continua sendo um revestimento ali ainda, porque só a alma ou o princípio inteligente é totalmente espiritual. Olha, são coisas para pensarmos. 187 ainda, tratando da questão das substâncias do perispírito. Varia nos diferentes mundos? Nós colocamos aqui uma ideia, veja, eu tenho um mundo que é circundado por uma atmosfera de uma cor, eu tenho um outro mundo que é circundado por uma atmosfera de uma outra cor. E Kardec, em A Gênese, nos diz, do meio onde se encontra que o espírito extrai o seu perispírito. Olha, se eu estou neste mundo, eu irei retirar dele a matéria, o fluido cósmico que irá trabalhar na estruturação do meu perispírito. Da mesma forma, os espíritos que estão neste outro mundo irão realizar da mesma forma. E ele nos responde, então, que as substâncias variam de diferentes mundos? Sim, elas variam, são variadas. E vejam... Passando de um mundo a outro,
se reveste da matéria própria desse mundo. O fluido, ele é o mesmo. O que é do todo é também na parte. Se lembram do que Emmanuel nos diz? Mas possui a característica da influência das vibrações que revestem aquele mundo. E aí o perispírito tem que tomar, então, não é, assimilar estes elementos. Os elementos constitutivos variam conforme o mundo. Variam conforme o mundo. Muito bem. E a 188, que é a última questão, fechando esse tópico do nosso estudo, a possibilidade de haver habitação para os espíritos puros. Você acha que existe, Nara? Existe. Os espíritos puros têm habitações porque os imperfeitos têm. Os que estão em expiação e provas como nós estão aqui, né? Mas eles não ficam circunscritos a isso. Ah, eles não ficam? Existe, mas eles não ficam presos ao mundo. Olha, interessante isso que a Nara falou, hein? Eles podem, então, caminhar. Fica à vontade. Ficam à vontade. Vejamos, olha, existe sim, responderam os espíritos, mas não ficam presos como o homem à terra. E a Nara estava certa, eles não ficam presos como nós à terra. Então, o que acontece? Meus irmãos, nós estamos pegando um exemplo, que é para nós o exemplo maior. Áureo, nesta obra Universo e Vida, ele nos traz um esclarecimento acerca do Mestre Jesus. E vejam o que ele nos diz. A preparação do Cristo, ele cita neste capítulo sobre a preparação do Cristo para a sua vinda à Terra. Primeiro, obrigou-se à necessidade de abdicar por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo, da sua normal ilimitação de espírito cósmico e ao seu trono no sol. Vejam, o Senhor, não é, se desvinculou, se afastou por um tempo longuíssimo para nós do seu trono no sol, local aonde se reúnem os espíritos junto com Cristo, espíritos para tomar decisões importantes que influenciam o nosso sistema e a nossa evolução. Portanto, a resposta dada pelos espíritos, nós vemos aqui nesta colocação de Áureo, né, e conforme a Nara colocou, eles estão ali, mas eles não estão presos a este mundo, porque eles são aqueles que atuam e executam as tarefas de Deus, o nosso Pai, na construção de mundos, na direção da humanidade, de espíritos, e assim por diante. Muito bem, meus irmãos, nós ficamos por aqui, e que a paz do Mestre possa nos auxiliar a todos.